uma vídeo sobre função quadrática, tá? A gente viu função afim, e agora a gente vai ver função quadrática, que mexe com uma equação de segundo grau, tá? Vai ter um x ao quadrado. A prof vai fazer com calma as continhas, eu quero que vocês prestem bem atenção e vejam esse vídeo quantas vezes vocês precisarem, tá bom? Então, vamos lá. Função quadrática é toda função definida por y igual a x na 2 mais bx mais c. Como assim? Eu vou ter um valor que vai estar elevado x ao quadrado, um valor que vai ter um x e um valor sem número, sem letra, só um númerozinho. É aquela função de segundo grau que a gente já estudou, que já fez Bhaskara, que já fez outras equações com ela. Nesse momento a gente não vai fazer Bhaskara, a gente não vai se aprofundar, vai ser uma introdução, tá? Lá no primeiro ano do ensino médio a gente vai usar Bhaskara nessa função, mas por enquanto não. Então elas vão ser funções que é obrigatório ter a parte do x ao quadrado. Pode ter só x ao quadrado, pode ter um 3 na frente, pode ter um sinal de negativo, mas a parte do x ao quadrado é obrigada a ter. Tá? Pode ser que ela esteja faltando uma parte, assim, ó, ou outra parte, assim, tá? Aqui tem a parte que tem x, aqui tem a parte que só tem o número, mas todas elas têm o x ao quadrado. Para ser função quadrática, precisa do x ao quadrado. Isso aqui, ó, é uma função quadrática, isso aqui é uma função quadrática. Tendo a parte do x ao quadrado, é função quadrática. A gente pode chamar ela de função quadrática ou de função do segundo grau. É a mesma coisa, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a imagem de um elemento dada a função. Então, por exemplo, ó, eu dei essa função aqui, vou até copiar ela aqui embaixo. Y igual 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Eu quero a imagem quando x for igual a 7. Então, ó, no lugar do x eu vou colocar 7. Tá? Porque ela pediu a imagem quando x for igual a 7. Então, tem dois lugares aqui para mim substituir nessa minha função. Eu vou colocar o 7 nos dois lugares. Observa como a prof vai fazer. O 3 não muda. Esse 3 e esse x, eles estão multiplicando, tá? O x é ao quadrado, mas o x é 7, então vai ficar 7 ao quadrado. Menos. O 4 tá aqui, esses dois estão multiplicando, no lugar do x vai 7. Mais 1. Então, observe o que a prof fez. Onde tinha x, a prof colocou 7. É igual aquela que a gente já tinha visto, tá? Só que nessa tem um x ao quadrado, só isso. Daí a gente vai ter que resolver ele primeiro. Mas é igualzinho a gente já fazia. No lugar do x, a gente coloca o número. O que eu faço primeiro, prof? Eu faço 3 vezes 7? Não, você vai fazer primeiro o 7 ao quadrado. E lembrar que 7 ao quadrado não é 7 vezes 2, não é 14. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49. Então, aqui no lugar do 7 ao quadrado vai 49. E se eu fizer a primeira multiplicação, vai dar tudo errado dali pra frente, tá? Então, primeiro faz o ao quadrado, depois tu vai multiplicar. Agora aqui, como não tem ao quadrado, eu posso multiplicar direto. Eu vou manter o sinal de menos, tá vendo? Eu vou multiplicar 4 vezes 7, 28. E vou copiar o mais 1. Primeira coisa que eu vou fazer é resolver essa parte aqui agora, tá? 49 vezes 3. 3 vezes 9 é 27. 3 vezes 4, 12. 13, 14. 147. Então, 3 vezes 49 vai ser 147. Aqui, tá, vou copiar tudo. Menos 28 mais 1. Aqui eu vou juntar, de 147 eu vou tirar 28 e vou somar 1. Posso fazer isso aqui, ó, por exemplo, 147 mais 1, que é o que tá somando, vira 148. Então, eu vou fazer assim, ó, 148 menos 28, porque eu juntei, vou fazer de outra, eu juntei o 147 e o mais 1, tá? Eu junto eles quando tem sinais iguais, que às vezes é mais fácil fazer a conta. No nosso caso, ó, ele fica mais fácil, ó, 8 menos 8, 0, porque se aqui tivesse um 7, eu tenho que pedir emprestado. 4 menos 2, 2, aqui não tem nada, 120. Ó, aqui eu vou botar os y, tá vendo que ele tava lá, não fiz? Vou botar aqui na frente. O y é igual a 120, então, dada a função,
y é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1, calcule a imagem de x igual a 7. Qual que é a imagem de x igual a 7? É y igual a 120. Então, a imagem de x igual a 7 é y igual a 120. O valor é 120. É isso aqui que é a resposta, tá? Vamos lá. Dada a função x ao quadrado mais 2x, calcule a imagem de x igual a menos 3, ó. X ao quadrado menos 2x menos 9 com x igual a menos 3. Ó, observa no lugar do x eu vou botar menos 3. Tá vendo que não tem ninguém na frente igual tinha aqui? Então, vai ficar só 3 ao quadrado. 3 negativo ao quadrado. Por que a gente coloca entre parênteses? Porque todo menos 3 ao quadrado, não só o 3, mas o menos 3. Porque o x é igual a menos 3, então todo menos 3 tem que estar ao quadrado. Menos 2, no lugar do x vai menos 3. Tem um vezes, ó, vou botar assim, ó, pra gente não confundir o sinal de vezes que já existe com o sinal de menos. 9. Ó, menos 3 ao quadrado é igual a menos 3 vezes menos 3. Menos com menos mais 3 vezes 3, 9. Então, aqui vai dar 9. Ó, menos aqui, os dois tem menos. Opa, aqui ficou errado, é mais, é mais, é mais. Então, não é os dois que tem menos, então só um tem menos. Então, esse é mais 2 e aqui é menos 3. Então, mais com menos é menos. 2 vezes 3 é 6. E aqui eu vou copiar o menos 9 aqui do ladinho. Observa que aqui eu tenho 9 e menos 9, tá vendo? Isso zera. 9 e menos 9 zera. Só sobra o menos 6. Então, a resposta aqui, ó, vamos até fazer para vocês não se perder o que a prof fez. Esses dois aqui deu 0, ó. Menos 6. Eu tenho 0 e devo 6, eu fico devendo 6. Vamos botar os y aqui. Y, 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 y. Então, o meu y deu menos 6. Se eu quisesse fazer aqui também dava, ó, 9 com menos 6, eu tenho 9 e eu devo 6. Eu pago tudo e sobra 3. Aí, eu tenho 3 e devo 9. Eu pago esses 3 ali, mas a minha dívida é maior, ainda fica devendo 6. É o mesmo valor, tá? Só que como a gente consegue isolar eles aqui, eles ficam mais fáceis de fazer assim, tá? Então, eu só substituir o valor e achar aqui o meu resultado, tá? Bem tranquilo. A única coisa que tem que cuidar é com os sinais e com o quadrado, para não fazer 3 ao quadrado virar 6 e nem 7 ao quadrado virar 14, não é multiplicação. A gente tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Vamos lá. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai botar o menos 3, o menos 2, o 0, o 2 e o 3, um de cada vez, e vai achar os resultados. E daí depois vai dar uns pontinhos bem bonitinhos aqui, onde a gente vai fazer as nossas continhas, tá? Vai colocar no gráfico. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem os valores de x. Eu vou fazer aquela tabelinha, só não construir ela antes, porque a gente pode precisar de mais espaço. Então, eu vou fazer ela e não vou riscar ela toda, eu vou fazer só uma parte dela. Aqui vai ser x, aqui a minha função é y igual, ó, x ao quadrado menos 4, e eu vou colocar o meu y por aqui, e os pontos x e y aqui. Igualzinho a gente já estava acostumado a fazer, tá? Não vou dizer qual espaço vai usar, que pode ser que ele use mais espaço. Então, vamos lá. O primeiro valor de x é menos 3, ó. Então, a gente vai substituir. Y igual. X ao quadrado vai ficar menos 3 ao quadrado. E menos 4 aqui do lado. Vou fazer aqui pro lado um pedacinho, tá? Menos 3 ao quadrado a gente acabou de fazer. É menos 3 vezes menos 3. Menos com menos é mais, 3 vezes 3 é 9. Então, aqui vai dar 9 menos 4. 9 menos 4 é 5. Então, meu y deu 5. Então, aqui, primeiro, eu já vou montar os parzinhos, tá? O meu segundo valor é menos 2, ó. Menos 2. Y igual, no lugar do x é menos 2 ao quadrado, menos 4. Tá vendo que essa só tem duas partes, tá? Então, o prof tá fazendo uma função com só duas partes, não tem problema, é uma função de segundo grau. Ó, vou fazer a continha, deixa eu ver aonde. Vou fazer aqui no cantinho, ó, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes
menos 2. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Então, é 4 positivo. Então, menos 2 ao quadrado vai estar 4, com menos 4, ó. Esse aqui deu 4, esse dá menos 4. 4 com menos 4 é 0. Então, meu y deu 0. Vamos continuando. Agora, a gente vai calcular o zero. Então, vem cá com o zero. Y igual, no lugar do x vai ficar 0 ao quadrado. Eu não vou botar mais parênteses porque não tem sinal de menos, tá? Menos 4. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0. Menos 4. Eu tenho 0 e eu devo 4, eu vou continuar devendo 4, então aqui vai aparecer menos 4. E assim, eu fiz o 0, agora eu vou fazer o 2. Y igual, no lugar do x ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4, e menos 4. 4 menos 4, 0. Prof, eu já tinha dado um 0, não tem problema, tá? A função quadrática vai ter dois valores que vão repetir, que vão ser as raízes. Essas raízes são aqueles valores que a gente encontra na função de Bhaskara, tá? Que a gente não vai fazer agora, mas é os mesmos que a gente encontra lá. Então, vamos lá. Agora é o 3. 3 ao quadrado menos 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 9 menos 4, 5. Ó, é bem assim essa função, ela dá valores repetidos, tá? Você consegue saber se ela tá certinha quando ela faz isso. E aí, eu substitui todos os valores. E agora, eu vou fazer os pontinhos aqui e vou colocar no gráfico. O x é menos 3 e o y 5. O x é menos 2 e o y 0. O 0 é com menos 4. O 2 é com 0 e o 3 é com o 5. E vamos colocar os pontinhos, ó. Vamos lá. Menos 3 no x é aqui, ó. Lembra que esse aqui é o x e esse aqui é o y. Então, menos 3 no x e 5 no y. 5 no y é pra cima. Vou pegar aqui a minha réguinha pra me ajudar. Menos 3. Opa, até passei, ó. E 5. Esse aqui é o ponto de encontro, ó, entre o menos 3 e o 5. Esse aqui é esse primeiro. Menos 2 e 0, ó. Menos 2 é no x, é aqui. 0 no y. Quando isso acontece, gente, sabe o que que é? É em cima da retinha, ó. Tá? Menos 2 no x, como é 0 no y, vai ficar sempre em cima da reta. Sempre que um deles for 0, vai ficar em cima da reta. Se aqui for menos 2 no x, vai ficar exatamente em cima. Olha esse ponto aqui, ó. 0 no x e menos 4 no y. Onde é o menos 4 no y? Aqui, ó. Vai ficar em cima da retinha, porque o outro ponto é 0. Então, os pontos que são 0 ficam em cima da reta, tá? Olha esse outro aqui, ó. 2 no x e 0 no y. O 2 no x é aqui, ó. E 0 no y. Então, fica assim. E o último ponto, 3 e 5. 3... Aqui, pontinho de encontro, e 5. Esse gráfico, ele vai dar uma parábola. O que que é uma parábola, prof? Uma parábola é uma curva, não é um V, não tem bico. Ela é uma parábola, ela vai fazer uma curva. Ele vai começar aqui, eu vou até fazer de lápis, que não é muito fácil fazer uma parábola assim. A prof não tá muito... Tá gravando o vídeo, aí tem umas coisas que não dá de fazer direito, não dá de virar folha, assim, como a prof é acostumada pra fazer. Então, vamos lá. Ó, uma parábola é uma curva parecida com um U, tá? Essa parábola, ela pode representar várias coisas, tá? Deixa a prof sublinhar bem direitinho aqui. Essa função, por exemplo, ela começa aqui, ó, ela vai diminuindo, 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 chega um ponto que de repente ela começa a aumentar, tá vendo? Começa a subir novamente. Isso aqui pode ser, por exemplo, a velocidade de alguma coisa.
Digamos assim, que a prof pegou uma bola e jogou contra a parede. A bola, ela foi... Quando a gente joga uma bola, ela tem mais velocidade no começo, né? E depois ela vai perdendo a velocidade, não vai? Diminuindo a velocidade. Até que ela, digamos, encontrou a parede, onde ela parou. Porque a parede estava ali. E de repente a parede deu um novo impulso para ela. Não é assim? E aí ela começou com velocidade alta, 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 até ir diminuindo. Então aqui a gente poderia, por exemplo, pensar nesse caso, onde eu tenho uma velocidade que vai diminuindo, para e que depois ganha um novo salto. Montanha-russa também, às vezes a gente vai diminuindo a velocidade e de repente aumenta novamente a velocidade, né? Então, eu tenho um ciclo, tem várias coisas que funcionam assim, geralmente esse motor de carro também tem ciclo. Ele, no começo ele tem por exemplo, a primeira marcha é onde o motor do carro faz mais força, até que quase ele não precisa mais fazer força quando o carro tá andando. E aí depois ele vai continuando, cada vez que você acelera, você força que ele faça mais força, tá? Então, por exemplo, aqui poderia ser parado num sinal, onde ele não faz nenhuma força. Então, acontece várias coisas, tá? 2 pontos aqui onde a gente precisa só achar, que é uma coisa chamada vértice. O que é o vértice, prof? O vértice é onde a situação muda, ó. Por exemplo, aqui estava diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando chegou aqui, olha o que aconteceu. Começou a aumentar. Então, o vértice é exatamente esse ponto aqui, ó, onde a situação mudou. Que ponto é essa aqui, ó? Esse ponto aqui, ó. Tá vendo ele? Foi aqui que a situação mudou. Então, o vértice é 0 e menos 4. A gente consegue ver bem direitinho onde a situação muda. E aí, a gente tem outros 2 pontos importantes, que são as raízes. As raízes é onde o gráfico encontra a reta horizontal. Essa aqui, ó, são as raízes, é sempre onde ele passa pela reta do X. Então, tem sempre 2 raízes, tá? Às vezes pode acontecer de ter uma quando o vértice é igual a raiz, mas a maioria são 2 raízes, tá? Esse, ó, as raízes são esse e esse, tá vendo? Que são os valores que a gente colocou aqui em cima. Então, as raízes é menos 2 e 0 e 2 e 0. Então, é só dar uma olhadinha no gráfico que eu encontro o vértice e as 2 raízes. Vou fazer um outro exemplo, tá bom? Pra gente ficar bem bom nesse tipo de exercício. Agora, a gente tem essa função aqui, menos x ao quadrado mais 4x, e eu tenho esses outros valores de x aqui. Do mesmo jeito, a prof vai fazer, tá? Aqui x, aqui x... Aqui y é igual a menos x ao quadrado mais 4x. Aqui y e aqui xy. Então, vamos lá. Não vou fazer a reta muito grande dessa vez, porque a última vez a gente não usou muito espaço. Opa. Aqui. Então, vamos lá fazer da mesma maneira, substituir os valores da mesma maneira. Os valores, o primeiro valor vai ser 0, então vai ficar y igual. No lugar do x vai ser 0, tá vendo que tem o menos? Ó, menos, eu vou copiar normal. O lugar do x vai ser 0 e aqui vai ter um ao quadrado. Mais 4, entre o 4 e o x aqui existe uma multiplicação. Ó, vou manter o menos, mas o 0 não tem isso, tá? 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0, mais 4 vezes 0, que é 0 também. Isso aqui tudo dá 0. Ó, menos 0 e mais 0 não tem diferença, porque o dever 0 e o ter 0 é a mesma coisa, tá? Então, para o 0, o sinal de mais, de menos, ele não faz sentido, tá? Então, nem o sinal de mais, ele não soma nem subtrai, tá? Só pra gente entender que fica esse menos 0, fica meio estranho, tá? Então, 0 é com 0. Beleza. O próximo ponto é 1. Y igual. No lugar, ó, tá vendo? Vou copiar o menos, tá vendo? E o 1 ao quadrado. Observa que aqui eu não boto parênteses. Por quê? Porque esse menos que tá aqui, ó, ele tá aqui na frente, ó. Ele não é o menos desse número. Ele é um menos que tá aqui na frente. Ele não pertence a esse número. O que eu vou fazer ao quadrado é o x, tá vendo? E o menos tá aqui. Então, só pra gente ter uma diferença daquele outro que a gente fez, ó. Então, no lugar do x eu coloquei 1, no lugar do x eu coloquei 1. Então, aqui vai ser diferente. Aqui a gente vai manter o menos, ó. E vai fazer 1 ao quadrado. 1 vezes 1, 1.
mais 4 vezes 1, 4. Eu devo 1 e eu tenho 4, eu pago a minha dívida e ainda sobra 3. Ó, observa a diferença. Aqui, ó, eu tinha um valor de x que não tinha sinal e o valor que eu usei para x era negativo. Então, eu tinha que fazer ao quadrado todo esse valor. Aqui, o que eu tenho que fazer ao quadrado é esse valor aqui, ó, não o sinal de menos. Então, o sinal de menos vou manter ele na conta e vou fazer só o número ao quadrado, tá? Então, vamos lá. O próximo é 2. Aqui, 2. Vai ficar y igual menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2. Onde tem x, eu coloquei 2. Menos 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Mais 4 vezes 2, 8. Então, vamos lá. Eu devo 4 e tenho 8. Meu valor que eu tenho é maior. Eu pago a minha dívida e ainda sobra 4 pra mim. 4 positivo. O próximo número é 3. Y igual a menos 3 ao quadrado mais 4 vezes 3. O menos eu vou manter. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 4 vezes 3 é 12. Eu devo 9 e tenho 12. Pago a minha dívida e ainda sobra pra mim 3. E o último valor é 4. Som igual menos 4 ao quadrado mais 4 vezes 4. Menos, eu deixo aqui 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, que é 16, não é 8, hein? Mais 16 também, porque 4 vezes 4 é 16. Eu devo 16 e eu tenho 16. 0. E assim eu usei todos. Vamos lá fazer os pontinhos para mim colocar. O x é 0 e o y, 0. O x é 1 e o y, 3. O x é 2 e o y, 4. O x é 3 e o y é 3. E o x é 4 e o y é 0, tá? Então, olha só, 0 e 0, 3 e 3 e 4 aqui no meio. Isso sempre forma quando a gente tem uma função de segundo grau, tá? Então, vamos lá, colocar esses pontinhos. O primeiro ponto é 0 e 0. Onde que é o ponto 0, 0, prof? É onde as duas retas se cruzam. Aqui é o 0 do x, porque aqui é menos 1 e 1, e aqui é o 0 do y, porque aqui é 1 e menos 1, tá? O ponto 0 e 0 é aqui. O ponto 1 e 3. 1 no x e 3 no y. Opa, prof, chegou a parar aqui. Fui dar uma arrumadinha, 3 aqui. Então, vamos lá. 1 e 3 aqui, ó. Não vou fazer os pontinhos para não atrapalhar o gráfico. 2 e 4. 2 aqui e 4. Aqui, lá, você... Opa, ficou pra baixo. Aqui, ó. Vou fazer com a caneta, com o lápis. Tem coisa que a gente não quer fazer, mas é obrigada a fazer. Pra poder ficar reto. Isso, ó, 2 e 4 pontinhos de cima. Agora, o ponto é 3 e 3. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui com o cantinho da régua. 3 e 3, ó. O pontinho 3 e 3. E o último pontinho é 4 no x aqui, ó. E 0 no y, então fica em cima da reta. Olha que bonito. Agora, eu vou ligar os pontos. Ele também vai dar uma parábola, mas você reparou que essa parábola aqui, ela é de cabeça pra baixo? Opa. Essa parábola aqui é de cabeça pra baixo. Por que que ela é assim, prof? Porque aqui tem um sinal de menos, ó. Se não tiver o sinal de menos, que é quando tá positivo, ó. Aqui é positivo, tá vendo, ó? Ela tá rindo. É um sorrisinho. Se tiver o sinal de menos, que é nesse caso aqui, ela tá triste. Então, é o contrário, tá?
tá? Então, o que faz ela ser pra cima ou pra baixo é esse sinalzinho aqui, ó, que tem aqui na frente, tá? Isso aqui também é uma parábola. O vértice é onde ela muda. Ela tava fazendo alguma coisa e começa a fazer outra. Olha onde ela mudou, aqui, ó. Ela tava subindo, 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 aqui ela parou de subir e começou a descer, tá vendo? Então, meu vértice, esse ponto aqui, esse aqui, ó, 2 e 4. Esse aqui é o vértice. Então, o vértice é o ponto 2 e 4. E quem são as raízes, prof? São as que encostam na reta do X, ó. Ó, os pontos que encostam são esse e esse. Esse aqui é o ponto 0, 0, ó. Ponto 0, 0. E esse outro ponto aqui é o 4 e 0. Belezinha. Achei as raízes, achei, vi como é que é o meu gráfico, que pode ficar de cabeça pra baixo. É isso aí, tá, gente? Não tem segredo. Essa daqui são as funções. Só tem que cuidar no substituir e cuidar com os sinaizinhos, tá bom? Um abraço, façam o trabalho, depois a tarefa. E se precisarem, me chamem, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, gente.